O nosso conteúdo vai tratar de alguns princípios da filosofia, sobretudo aqueles iniciais que introduzem o aluno ao ensino médio. Portanto, a gente vai abordar alguns filósofos que são considerados clássicos e fundamentais para o desenvolvimento da filosofia. Vamos abordar também alguns princípios que formaram a base da filosofia. Eu vou apresentar aqui agora o Paulo Freire, que é um pedagogo, um educador formado em outras áreas também. Ele desenvolveu uma experiência muito bonita e aí representada na foto é a cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. Essa experiência de Paulo Freire foi desenvolvida na década de 60. E o que ele fez com essa experiência? Ele ajudou os alunos adultos, né? Na época ele trabalhava com a escola de adultos, ele ajudou esses alunos a filosofar. De que maneira? Unindo os conhecimentos acadêmicos, né? Os conhecimentos da escola aos conhecimentos da vida deles. Ele ajudava essas pessoas a refletir as condições de vida em que eles estavam, a condição de cada um. Ele ajudava os alunos não só a aprender conteúdos como matemática, português, ele ajudava eles a refletir em diversas coisas sobre a vida deles, como a pobreza, a sociedade, o saber popular. Então, Paulo Freire ajudou os seus alunos a entenderem que filosofar é a gente pensar nas coisas mais simples da vida, as mais complicadas. A gente tem que estar sempre filosofando. Na época dele, as pessoas achavam que a escola era só para ensinar conteúdos. E ele desenvolveu essa escola diferente. É por isso que marcou tanto essa educação de Paulo Freire, porque ele ajudou as pessoas a unir o conhecimento científico ao conhecimento da vida. Ele ajudou as pessoas a filosofar. É uma experiência que a gente estuda na filosofia por isso, porque é uma experiência muito dentro da filosofia, né? Uma educação de adultos diferente. Isso aconteceu no Rio Grande do Norte, na cidade de Angicos, década de 60. Uma outra pessoa muito importante na filosofia é Platão. Platão escreveu um livro chamado A República, e dentro deste livro tem uma história chamada O Mito da Caverna, que é muito importante na história da filosofia. Dentro desse mito, Platão tenta mostrar que ele gostaria que a sociedade fosse governada por pessoas com mais ideias, que ele vai chamar de rei filósofos. Seria governantes mais racionais, que tenham mais ideias, mais pensamentos, que atingissem o ponto máximo da bondade. Para ele, é impossível uma pessoa ser boa sem que ela tenha boas ideias. Quanto mais ideias você tem, quanto mais você pensa, quanto mais você raciocina, maior é a capacidade de você ser uma boa pessoa. Então, o sonho dele, o grande desejo dele, era que houvessem bons governantes com mais ideias que fossem de fato filósofos, né? O que é um filósofo? Não é só uma pessoa que tem uma profissão ou que estudou filosofia. Filósofo é todo aquele que pode pensar além, que tem a capacidade de pensar além, que explora o mundo das ideias, o mundo do raciocínio. Então, ele acha que o ser humano precisa evoluir mais no mundo das ideias. E aí duas coisas são importantes aqui, né? O mito da caverna, que é uma história, uma alegoria contada dentro desse livro chamado A República, que é uma obra importantíssima de Platão. Aqui a gente tem uma ilustração do que seria o mito da caverna, né? Ele conta a história de pessoas que viviam dentro de uma caverna, aprisionadas, e de repente uma consegue escapar e consegue ver que fora da caverna existe todo um mundo totalmente diferente do que é lá dentro. E as pessoas que estão lá dentro, elas não conseguem ver as coisas que passam atrás delas, as pessoas que passam. Então, elas veem apenas
a sombra dessas coisas. E elas acreditam de fato que quem está passando lá atrás são as imagens representadas lá na parede. Então, o mito da caverna ele serve para mostrar que muitas vezes a gente vive num mundo de ilusões e que nós somos convidados a sair, explorar outros mundos, a entender o mundo das ideias e ir mais além daquilo que as coisas aparentam ser. Não podemos viver só de aparências. Temos que superar o mundo ilusório e buscar novas coisas, novos conhecimentos, novos caminhos. Então, o mito da caverna, ele transmite isso, né? O fato das pessoas viverem alienadas e muitas vezes não quererem sair dessa alienação, buscar uma nova ideia, buscar uma mudança, buscar um novo mundo. Nós vamos agora trabalhar com Sócrates. Sócrates era um filósofo que veio antes de Platão, né? E ele fazia perguntas como o que é o bem, o que é a virtude, o que é a justiça. Esses eram os principais temas das investigações de Sócrates. Por essas afirmações, a gente pode constatar que Sócrates ele se preocupava muito com o comportamento do ser humano. Ele foi um dos filósofos que mais se dedicou a entender o ser humano. Então, qual era o centro da filosofia de Sócrates? Era investigar o ser humano, principalmente seus comportamentos. Ele fazia perguntas de coisas do dia a dia, de coisas que ajudavam ou atrapalhavam o ser humano a viver melhor e de coisas que também prejudicavam a vivência em grupo, a vivência em sociedade, a vivência de forma geral. Então, esse era o principal tema de Sócrates, era o comportamento humano. Podemos dizer, então, que a filosofia interessa-se pela própria inteligência e pela realidade de uma forma geral. Então, estudar filosofia é você estudar o mundo das ideias, o mundo da razão, interessar-se pelas coisas mínimas e pelas coisas complexas, porque ela está ligada em muitas coisas. A filosofia consegue entrar em muitos mundos, em muitas formas de pensar e de agir. Ela se interessa pelas várias áreas da nossa vida. Então, filosofar é algo que a gente deve fazer diariamente, é algo que a gente deve buscar, melhorar, avançar e aperfeiçoar constantemente, porque é uma prática muito necessária ao ser humano. Se a gente não tiver a capacidade de sempre evoluir, de sempre melhorar nossos pensamentos, nossas ideias, a gente pode deixar de aproveitar uma série de coisas e pode também se tornar um ser humano monótono, um ser humano automatizado, mecanizado, um ser humano robótico, que não consegue ir além daquelas coisas que ele já faz. É uma pessoa mecânica que faz sempre as mesmas coisas e nunca consegue evoluir e ultrapassar as coisas que já não servem mais e aproveitar as coisas novas e aproveitar um novo mundo. A filosofia serve para isso, para a gente melhorar cada dia mais a nossa forma de ser, nossa forma de pensar e nossa forma de agir. O pensamento filosófico é uma abertura de mentalidade ao mundo das ideias. Então a gente precisa entender a filosofia como algo inteligente. E para ser inteligente, não precisa ter estudos avançados. Vocês conhecem muita gente, certamente, que não tem grandes estudos e que são pessoas altamente inteligentes. Por quê? Porque elas se deram o prazer de experimentar o mundo das ideias. Então, para você ser inteligente na filosofia, você precisa aproveitar bem as suas ideias. Inteligência não tem a ver com intelectualidade. Todo mundo é inteligente. Lembram lá da escola de Paulo Freire? Era isso que ele colocava na cabeça dos alunos dele. Todas as pessoas são inteligentes. Ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. Todo mundo sabe alguma coisa. Tem sempre uma coisa que eu sei que você não sabe. E tem uma coisa que você sabe que eu não sei. Então a gente precisa explorar esse mundo das ideias para que a gente usufrua melhor da nossa inteligência.
A principal característica da filosofia é a reflexão. Nós somos os únicos seres que podemos refletir as nossas ideias e o nosso pensamento. A gente fazia a diferenciação do ser humano e do animal. O cachorro, por exemplo, ele sabe o que é comida? Sabe. Mas ele não sabe quanto custou a comida. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de refletir. O ser humano, além dele saber das coisas, ele consegue entrar na própria mente dele para refletir aquilo que ele está pensando. Então, filosofar é você ir além do pensamento. Você vê qualquer coisa, qualquer objeto, você começa a pensar alguma coisa sobre aquilo. Agora, fazer uma reflexão, ir mais além, descobrir o que está por trás das coisas, isso é coisa da filosofia, porque é ela que vai instigar a gente a refletir. Uma das frases mais importantes de Sócrates é: conhece-te a ti mesmo. Ele faz um grande pedido ao ser humano para que se conheça, não tenha medo de se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente passa a gostar mais da gente e passa também a aceitar as outras pessoas. Quando a gente se conhece, a gente não tem medo da ideia do outro. Muita gente se sente ameaçada com opiniões dos outros, com ideias dos outros, com o que os outros falam. A gente não pode se sentir ameaçado com o diferente. O diferente, ele existe para enriquecer a gente. Então, quando a gente se conhece, a gente gosta o suficiente da gente mesmo para aprender também a aceitar os outros. A gente percebe que ser diferente, pensar diferente, não é um problema. É uma oportunidade da gente crescer, da gente se enriquecer e da gente aprender mais. Então é muito importante o autoconhecimento. Sócrates tinha um discurso muito voltado para isso, para o ser humano se conhecer e buscar melhorar sempre sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de ser e de viver. Então, a temática de Sócrates, o centro da filosofia de Sócrates é o ser humano. Então, aqui a gente percebe que Sócrates dedicou muito da sua vida para entender como que funciona o ser humano, quais são os principais desafios do ser humano, quais são suas principais questões. Ele era alguém simplesmente apaixonado pelo ser humano e pelas coisas que envolviam e que faziam parte da vida das pessoas. Então, Sócrates era alguém que discursava em praças públicas, gostava de conversar com jovens. Ele se dedicou toda a sua vida a estudar todas as coisas que estão ligadas ao ser humano. Então, é muito importante a gente guardar bem isso. Sócrates se dedicou a estudar nossos comportamentos, a entender como era que a gente funcionava melhor, quais eram as coisas que dificultavam o ser humano, quais eram as coisas injustas da sociedade provocadas pelo ser humano, quais eram as coisas de ruim que o ser humano fazia, as coisas de bom que o ser humano fazia. Então ele se interessou por tudo aquilo que estava envolvido na vivência do ser humano, das pessoas que ele conhecia. Ele foi aprendendo, refletindo, observando e tirando suas conclusões, suas demonstrações para os seus estudos filosóficos. Obrigada a todos, tenham uma boa avaliação e que Deus abençoe cada um e cada uma. Um abraço.